junto com a nossa igreja, desempenha um papel importante no hospital da nossa cidade, reconhecido pelas lideranças da nossa cidade. Então eu louvo a Deus pelo ministério do pastor Jairo, pela Capelania Viva e pela vida de cada um dos irmãos que fazem parte da Capelania Viva. Amém? Eu queria fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo pastor Jairo, e passo a palavra para ele. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo, pelo ministério que o Senhor confiou às mãos do pastor Jairo, te pedindo que o Senhor renove nele ânimo, coragem, ousadia para realizar a obra do Senhor. Dá a ele ânimo novo, Senhor. Firma os seus passos, firma as suas mãos e abençoa, Senhor, a obra das suas mãos. Nós oramos agradecidos pela vida do teu servo, te pedimos que o Senhor use de forma poderosa nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É uma alegria estar aqui com essa parte do povo de Deus, né? Da família de Cristo, que está aqui realizando uma missão tão especial aqui. E cada um aqui tem uma missão, é um missionário. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso, desse trabalho, desse desafio que todos nós temos. E nós, lá no Centro Missionário Vida, temos essa parceria, e a IPB aqui, Aliança, em Santa Luzia, tem sido um parceiro precioso para a gente. As irmãs, através dos tempos a gente vem aqui, se reúne, através dos tempos tem um curso breve, e pessoas de diversas igrejas. O Centro Missionário Vida, ele é interdenominacional, pessoas de diversas igrejas participam, e nós, no que tange a capelania hospitalar, atualmente estamos em 5 hospitais, e hospital em Pará de Minas, hospital em Jabuticatubas, hospital aqui, municipal em Santa Luzia, hospital evangélico e hospital de Contágio. E muitas pessoas que passam nesses lugares estão recebendo a palavra de Deus. E a capelania é algo bastante interessante, porque ela é uma tenda da igreja lá fora, no mundo. Nós precisamos, nós viemos da igreja e somos totalmente subordinados a ela e dependemos dela, porque a igreja é o cabeça, né? É o corpo de Cristo, e nós somos uma tenda lá fora, no campo do adversário, e nós geralmente estamos em um local que é laico, quer dizer que tem várias instituições, filosofias, pessoas de diversos lugares e pensamentos, e nós estamos ali representando a Cristo. E com o passar do tempo que essa obra é realizada, aquelas pessoas desses lugares, ou tanto dos presídios, quanto das escolas, mas agora no que tange aqui, especialmente aos hospitais, essas pessoas entendem que trabalho que é esse que está sendo realizado. Nós, como igreja, estamos sendo desafiados cada vez mais a entendermos qual que é a nossa missão e qual que é o nosso campo missionário. Nós precisamos conhecer o ambiente que nós estamos indo. Nós estamos sendo desafiados, o que o pastor citou aqui, dessa missão, Kaiowá, é um reflexo dessa especialização da igreja. A igreja está procurando entender aonde que ela está pisando, para poder exercer o seu trabalho com sabedoria, para poder saber como lidar. Recentemente uma missionária nossa chegou no hospital de Pará de Minas, a irmã Paula, e ela chegou e falou assim: olha, eu fiz o curso de capelania e eu estou aqui disponível, gostaria de passar aqui no hospital no dia X, no dia Y. E as pessoas disseram: olha, nós temos um problema aqui, várias pessoas de igrejas evangélicas vieram aqui e fizeram coisas que não deviam, e agiram com falta de sabedoria, e agora existe uma resistência. Mas o Senhor estava abrindo a porta para aquela irmã, naquele momento, e ela, a responsável pela humanização, tocada ali pelo Espírito Santo, falou assim: mas eu vou colocar você aqui nesse hospital e vou me responsabilizar. Glória a Deus. Porque quando Deus abre a porta, né, quem poderá deter o braço do Senhor? E
e ela começou a fazer o seu trabalho, e levando as lições que nós fizemos aqui no curso, né? A irmã Du sabe disso, né? A nossa irmã Marisa, que aqui está, a Lilian, que está diariamente aqui no Hospital de Santa Luzia. Então nós precisamos saber aonde que nós estamos pisando e precisamos agir com sabedoria, né? E quando nós, então, seguimos as regras, o que aconteceu com a irmã Paula lá, é o que já aconteceu aqui também em Santa Luzia. Quando a gente está no recesso, quando a gente está afastado por algum motivo, as pessoas, então, elas ligam, elas procuram saber, assim, por que vocês não estão vindo? Aonde está aquele pessoal da capelania? Cadê aquele pessoal que ora pela gente aqui? Então, eles começam a entender a importância, porque nós estamos trazendo uma mensagem preciosa, mas nós estamos trazendo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele completa o homem, e é por isso que ele sempre falta. Gostaria, antes da gente passar para a parte dos certificados, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, aí em Êxodo 3. Gostaria de falar aqui de forma breve a respeito aqui, nesse contexto, Êxodo 3, o chamado de Moisés, e apenas trazer aqui uma reflexão de algumas lições que nós temos aqui, nesse momento em que Deus chama Moisés para a sua presença e entrega para ele uma missão, um grande desafio pela frente. E nós então, eu gostaria de ler aqui Êxodo 3, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Os irmãos acharam? Amém. Diz aqui a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos meus filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão em que os egípcios os estão oprimindo. Vem, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos irmãos, essa palavra do chamado de Moisés aqui, ela reflete bem o chamado que nós também temos como igreja. Porque Moisés estava sendo chamado ali naquele momento, ele estava afastado. Os irmãos aqui conhecem o contexto de que Moisés havia saído do Egito, fugido do Egito, porque ele tinha tentado ajudar o povo hebreu, e ali o próprio povo hebreu, alguns do povo ali se voltaram contra ele, e ele fugiu porque Faraó ficou sabendo do que estava acontecendo, resumindo toda essa história, e ele foi ser pastor de ovelhas no deserto, em terras distantes, e há muito tempo estava longe. Quando Deus, nesse momento, 40 anos depois, Deus, nesse momento, ele constrói esse evento onde ele faz com que a sarça venha arder em fogo e não venha se consumir, e Deus o chama para a sua presença, e ali
diz para ele que tem uma grande missão para Moisés. E Moisés não queria essa missão. Ele já tinha esquecido. Ele falou assim: oh, os egípcios são difíceis, o povo hebreu é povo de dura serviço. E ele pensava: eu não quero ir fazer, eu não quero essa obra, eu não quero esse chamado, eu não quero essas coisas, Senhor. Por favor, manda uma outra pessoa resumindo aqui tudo que aconteceu ali naquele momento. Mas o chamado de Deus, ele nos chama para a sua presença, ele nos separa do mundo. Assim, traçando um paralelo entre o que aconteceu com Moisés e nós aqui como igreja, todos nós temos uma missão, todos nós somos missionários. Aquele slogan lá do campo missionário que diz: cada coração em Cristo um missionário, e cada coração sem Cristo um campo missionário. Todos nós estamos nessa batalha, e este é o sentido maior da nossa vida. Nós não estamos aqui para simplesmente construir a nossa história, viver os nossos bens, conquistar os nossos objetivos. Existe um motivo maior, bem maior, porque a nossa existência e os nossos desafios e os nossos problemas e as coisas que nós precisamos no campo pessoal, elas estão inteiramente nas mãos de Deus. Mas Deus o tempo todo está nos dizendo assim: eu tenho uma missão mais importante para você. Glória a Deus. Eu tenho algo para você fazer. E quando Deus disse isso para Moisés, né, Ele está dizendo também da mesma forma para todos nós. Nós temos uma missão, precisamos, e uma missão da qual nós não podemos fugir, porque em primeiro lugar, todos nós, assim como na parábola dos talentos, vamos prestar contas. Nós recebemos essa moeda tem uma grande bênção. Esse talento que você recebeu, esse chamado, assim como nesse momento aqui Moisés, que coisa maravilhosa, Moisés estava falando face a face com o Criador. E toda vez que Deus vem para a vida de cada um de nós, uma coisa maravilhosa acontece. Nós recebemos uma grande bênção. Esse talento, se nós pensarmos nessa moeda, ela pode ter dois lados: a primeira, a comunhão, e a segunda, a salvação. Deus está colocando elas na nossa mão. Né? E Ele disse para cada um de nós, para que a gente possa multiplicar essa moeda, porque essa comunhão e essa salvação, existe uma obra que vai ser feita para que você leve moedas como esta para a vida de outras pessoas. Cada um de nós, eu vou em casa de recuperação, sou parceiro de algumas, e a gente vai lá e eu digo para aqueles homens, e também digo para aquelas mulheres: você está aqui no desafio, mas existem várias pessoas que estão orando por você. E nós, quantas vezes cada um de nós esteve no caderno de oração de muitas pessoas? Quantas pessoas que oraram por você, para você chegar até aqui? Um dia eu fiquei sabendo disso, né, pastor Paulo? Um dia eu fiquei sabendo disso, sabe? Eu estava conversando com um senhor de idade da igreja, e ele disse assim: Jairo, você andou no meu caderno de oração há muitos anos. Glória a Deus. Nós somos uma resposta de oração, né? O que Deus está fazendo na nossa vida, Ele estava fazendo o que? Multiplicando a sua moeda. Ele estava pagando o preço de orar por uma pessoa. Minha mãe orou por mim, outras pessoas oraram por mim, tantas pessoas que oraram. Então nós somos resultado de uma obra, nós recebemos essa grande bênção, mas cada um de nós tem um chamado. Você precisa levar essa moeda adiante. Você precisa orar pelas pessoas que aparentemente não existem condições delas receberem Jesus na sua vida. Nós precisamos orar por situações que aparentemente não tem mais saída. Às vezes nós oramos para o Brasil, falando assim: o Brasil, mas nós vamos continuar orando por ele até o fim, até a hora que Deus mandar. Mas nós temos então um chamado. Não existe cristão, não existe crente que não é um missionário. Você já é um missionário, você pode responder o seu chamado ou não. Moisés não queria ir, mas Deus falou assim: você vai! Então Moisés saiu, ele olhou e falou assim: realmente, o Senhor está me chamando, e eu vou descer para o Egito. E Arão foi junto com ele, e ele foi se apresentar. E eu queria falar assim de forma rápida sobre o que nós precisamos para realizar a nossa missão. E a primeira coisa que eu queria salientar que nós precisamos é que nós precisamos usar os instrumentos de Deus. Precisamos
usar os instrumentos de Deus. Nós não fazemos a obra na nossa própria força, não podemos fazer a obra com as nossas próprias estratégias, nós não podemos fazer na nossa vitalidade, ou na nossa imaginação, na nossa criatividade. Nós dependemos inteiramente do poder de Deus. Amém. Tem uma luz que desce do céu, é só ela que pode nos capacitar. João Batista falava sobre isso. Ninguém pode fazer ou exercer um ministério se ele não descer do céu. E nós só podemos fazer nós só podemos fazer na total dependência do Senhor esta obra, e nós então precisamos usar não os nossos instrumentos, mas os instrumentos de Deus. E Moisés então ele pergunta ao Senhor, falou assim: olha, ele diz, Moisés falou assim, mas eles não vão crer. Lá no capítulo 4, já no princípio ele diz isso, mas Senhor, eles não vão crer quando eu chegar lá e disser assim: olha, os deuses dos nossos pais me chamou, e eu estou aqui para cumprir uma missão, esta é a minha missão. Aí Moisés disse: olha, eles não vão acreditar. Moisés estava querendo avisar o Senhor, né? E ele não estava entendendo direito que aquele negócio não ia dar certo. E muitas vezes, se nós pensarmos na nossa missão, se nós olharmos para o mundo que está aí fora, as filosofias, se nós olharmos, Jesus nos evangelhos, ele nos diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Por isso nós vamos na total dependência de Deus, e nós também precisamos usar os instrumentos de Deus. Os instrumentos de Deus, eu queria salientar apenas 3 aqui, de forma breve. Nós precisamos, às vezes, os instrumentos de Deus estão nas nossas mãos. Os instrumentos que o Senhor coloca para cada um de nós, para que nós possamos realizar obras, os meios estão aqui, estão disponíveis. Às vezes você pode chegar na casa de uma pessoa e ela pode ter ali diversas ferramentas que ela nunca coloca a mão. Se nós não usarmos as ferramentas, se nós não nos apropriarmos dessas ferramentas, há muito tempo eu vi um teólogo que dizia: os meios de graça fazem diferença na nossa vida se nós nos apropriamos deles. Por isso é que a santificação é diferente na vida de um irmão para o outro, porque um está se apropriando daquilo que Deus colocou para ele, e o outro está no dia a dia, na rotina, para não falarmos outras coisas, né? Então, instrumentos. Moisés então perguntou, o Senhor disse para ele, falou assim: olha, para ser mais direto, né? Moisés então perguntou isso, o Senhor falou assim: olha, você tem razão, Moisés, realmente, esse portão que você tem aí, você vai fazer um sinal diante daquele povo. Ele falou assim: joga o seu bordão no chão. E Moisés jogou, e ele virou uma serpente. E Moisés queria fugir dela, era a primeira vez que ele via aqui. Então o Senhor falou assim: agora abaixa e pega na cauda dela novamente. E ele pegou e ela voltou a ser um bordão. E ele disse também: você vai fazer um outro sinal, Moisés. Você vai colocar a mão no peito. E quando você voltar a mão à frente, ela vai estar branca, como se estivesse leprosa. Depois você vai fechar a mão, vai bater novamente, e ela vai ficar normal. Você vai fazer isso na frente deles. Mas pode ser que eles ainda não acreditem. Então você vai pegar água no rio e vai colocar no chão na frente de todos eles. E essa água que tiver ali vai se transformar em sangue. E Moisés disse assim: ah, Senhor, é que eu sou gago. E meus irmãos aqui sabem bem desse texto, né? Conhecem bem este momento. E o Senhor, e ele disse: o Senhor disse: eu também vou te dar Arão. Arão vai falar com você em alguns momentos, né? E o Senhor falou assim: mesmo com todos esses instrumentos, Senhor, manda um outro no meu lugar, porque eu já sei o que vai acontecer ali. E aí acendeu-se a ira do Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor. Você tem aí os instrumentos, você tem as condições, você tem a minha presença, e agora eu estou dizendo que você vai descer para o Egito. Assim, irmãos, o Senhor está dando todas as condições para cada um de nós. Um primeiro instrumento que o Senhor coloca nas nossas mãos é a sua palavra. A palavra do Senhor, Jesus já falava ali em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus.
Essa palavra ela tem algumas características, meus irmãos, porque ela para nós, ela não só ela tem mistérios profundos, como o pastor estava falando aqui da teologia, que os homens vão ali, vão se debruçar e vão descobrir tantas coisas maravilhosas, mas para nós ela tem um valor prático, ela é o nosso dia a dia. Amém. E lá em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele disse, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que a espada do Espírito, a espada do Espírito, a espada ela serve tanto para atacar como para defender. Quando vem outra espada, o guerreiro dos outros tempos, ele pegava ele pegava a sua espada e ele se defendia. A palavra de Deus, ela é um momento que nós vamos avançar, eu vou realizar, eu vou conquistar meus objetivos, eu vou fazer esse trabalho. A palavra de Deus é isso para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra, nós declaramos a palavra, ou precisamos declará-la a cada dia nas nossas vidas, mas ela também é a nossa defesa. O Senhor não nos desampara, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor nos amou primeiro, né? Nós declaramos todas essas coisas porque a palavra é um instrumento que nós precisamos manter ele vivo, que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Eu me lembro que muito tempo atrás eu era recruta na PM e um sargento lá que era instrutor, o sargento era instrutor e ele contou um testemunho que ele não era evangélico. Esse sargento que contou esse caso, mas ele disse que nos tempos antigos teve uma greve muito violenta em Belo Horizonte. Foi a greve dos peões de obra, chamavam assim, né? Era a greve dos pedreiros e dos serventes, e foi a mais violenta até então que teve em Belo Horizonte. E eles desceram para o centro e tomaram o centro. E algumas pessoas que analisaram a questão da segurança pública disseram que naquele momento o pessoal da segurança pública chegou à conclusão que nós não tínhamos um batalhão de choque capaz de reprimir uma manifestação tão violenta como foi aquela. Mas teve um momento em que o pessoal, servente de pedreiros e pedreiros, se ajuntaram, um grande número de um lado, e tinha o pessoal da PM do outro. E eles estavam com um pedaço de pau, com pedra, e do outro lado estavam os PM lá com seus escudos e cacetetes, e ia ver, e os ânimos estavam completamente exaltados, estava saindo faísca, ia ser um momento assim, terrível. Quando parecia dois exércitos, quando um entra no outro assim, em guerra. Mas aí, esse sargento disse que um capitão ali, ele pegou a Bíblia e saiu do meio das fileiras da polícia e estendeu a Bíblia na frente daqueles homens todos ali, daqueles serventes que estavam tudo nervosos, e falou assim: não façam isso, olhem aqui para essa palavra, é a palavra de Deus, e vou dizer para você, ele nos ensina que nós não devemos agredir o nosso semelhante. Ele nos ensina que Jesus veio para a nossa vida, para nos salvar. E aí, o pessoal ficou assim, até os policiais, os soldados, né? Eles ficaram assim: quê? E eles disseram: é isso mesmo, Jesus veio, a palavra de Deus está aqui, não façam isso que vocês estão querendo fazer agora. E os peões e os serventes pegaram, ninguém entendeu nada, mas ele estendeu a palavra na frente de todo mundo assim. E ninguém esperava que aquele capitão fosse fazer um negócio desse, e de repente, aquele homem que estava contando, ele não era evangélico, ele falou assim: eu não sei o que aconteceu ali naquele momento, mas eu sei que os serventes tudo olharam assim para o outro, falaram assim: vamos voltar para trás, e foram embora, e foram para outro lugar, e não houve um confronto. Glória a Deus. Mas vou dizer para vocês aqui uma coisa, irmãos, né? Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos estender a palavra de Deus assim. Parece que nada vai dar certo, esse homem é doido, né? Esse servo de Deus aí, ele acha que, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela faz parte,
ela se materializa na nossa vida, ela se cumpre. Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre as promessas na nossa casa, na nossa caminhada e na nossa vida. Então, o primeiro instrumento que Deus, assim, Deus estava falando coisas que Moisés ia fazer, coisas sobrenaturais. Nós temos algo sobrenatural aqui também na nossa mão, como servos do Senhor. A segunda coisa, instrumento que Deus, como realizar a nossa missão. A segunda coisa que eu queria salientar é o instrumento da oração. Tudo na nossa vida começa pela oração. A oração foi um instrumento escolhido por Deus para que nós possamos nos comunicar com o nosso Criador. O próprio Jesus, antes de passar pelo que ele passou, ele ficou em oração no Getsemane. A oração é um instrumento de Deus para que nós possamos alcançar os objetivos que ele tem na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós estamos no caminho, quando eu estava nos primeiros passos na igreja, muitas vezes eu imaginava assim, eu vou fazer tudo primeiro, depois eu vou lá e oro. Você entendeu? Porque eu tinha uma lógica inversa. Vamos agir, gente. Vamos esfregar, vamos dobrar a nossa manga e vamos fazer, depois a gente ora. Aí depois que eu estava lendo a palavra do Senhor, eu falei assim, não, é exatamente o contrário. Primeiro a gente ora, depois a gente arregaça as mangas. Primeiro Deus fala para a gente falar as coisas tudo com Ele, depois a gente vai e faz, não é? No contexto da capelania, as irmãs que estão conosco, elas sabem que toda vez que a gente sai para a capelania, a gente ora primeiro. Quando a gente chega no hospital, a gente dá as mãos, a gente fala dos motivos de oração, mas para aquela visita a gente vai fazer primeiramente uma oração. E quando a gente vai com as pessoas, a gente convida elas assim, você quer colocar o seu tratamento nas mãos de Deus agora? Então nós vamos orar por você. Tudo começa e é baseado na oração. É o primeiro princípio. E Deus, Ele nos convida a que a gente possa colocar a oração no princípio de cada coisa que a gente faz. Que a gente possa consagrar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente passa ao Senhor. Há muito tempo atrás, foi feita uma pesquisa em um grande hospital dos Estados Unidos. E ele era muito grande. E eles dividiram ele em duas partes. Em uma parte, não ia ter visita nem capelania. E na outra parte, ia ter visita, ia ter capelania, ia ter oração. Depois de alguns meses, eles finalizaram aquela experiência. Eles não eram cristãos, mas eles chegaram à conclusão que do lado que teve visita, que teve oração, teve muito mais gente recuperada. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Do lado que teve visita e teve oração, teve muito mais gente restaurada. Do lado que teve visita e oração, alguma coisa boa aconteceu. E do lado de lá, não podia ser comparado ao lado que teve essas visitas. Mas eles poderiam pensar, assim, é por causa da corrente positiva, é porque teve uma energia boa ali, as pessoas foram visitadas, né? E ali naquele lado teve mais gente que se recuperou do seu tratamento. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que do lado que teve as visitas e teve as orações se manifestou o poder de Deus. Porque ali nós cumprimos a vontade do Pai, que nós colocamos aquilo que estava acontecendo diante de Deus, e a obra se realizou, e o reino se realizou, e é por isso que esses lugares, quando a gente não vai, quando eles aprendem a nos conhecer, quando a gente não vai, eles sentem falta, né? A nossa irmã Du estava dizendo que um dia eles estavam de recesso aqui, o grupo aqui de Santa Luzia, e não foi no hospital, e o médico tinha uma cirurgia complicada para poder realizar. E aquele médico, ele estava se preparando, de repente ele falou assim, cadê aquele pessoal que ora pela gente? Glória a Deus. Porque ele aprendeu a saber que aquilo ali, ele não sabe como. Alguns deles, em determinado momento, vão entender por quê. Mas ele sabe que quando ele tem aquele apoio, alguma coisa diferente acontece. E alguns deles vão saber que aquilo ali vem de Deus, e alguns deles, pela misericórdia do Senhor, irão se converter e se render ao Senhor Jesus. Sabe, irmãos, são instrumentos que Deus coloca à nossa disposição. A comunhão dos santos é algo importante. Quando nós nos reunimos, as coisas acontecem.
quando nós damos as mãos, algo extraordinário acontece. Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. A comunhão é um dos instrumentos que nós temos. Nunca abra mão de ter mais pessoas orando junto com você. Nunca abra mão dessa força que nós temos como rebanho de Deus. O Senhor, Ele nos convida para que a gente possa usar esse instrumento da nossa união. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Por isso é que o inimigo a todo momento quer nos desunir, como servos de Deus. Para de orar pelo fulano, para de orar pelo Beltrano, né? Porque quão bom é quando a gente está unido, quando a gente dá as mãos. Uma igreja orando junta, jejuando junta pelas almas perdidas, uma igreja orando por uma pessoa que está passando uma dificuldade, é algo especial. Comunhão dos santos é um dos meios de graça que o Senhor coloca à disposição da sua igreja. Há algum tempo atrás, sabe, irmãos, há algum tempo atrás, na minha família, tem diversas igrejas, e um dos meus irmãos, um pouco mais novo do que eu, ele tem alguns problemas de saúde, ele estava trabalhando com ele, e ele deu um ataque lá, a gente não sabe se foi um AVC, não explicaram direito, e ele desmaiou e foi parar no hospital. Imediatamente a gente começou a procurar revezar lá, ajudar a fazer alguma coisa, e ele estava no CTI. E nós começamos a orar por ele. E ele melhorou e saiu do CTI e foi para o quarto. Mas tinha um detalhe: ele não voltava à consciência. Ele parecia até melhor, mas ele não voltava à consciência. Então, um dia no grupo da família, eu coloquei lá: gente, vamos jejuar pela vida do Juarez? E aí o pessoal da família, e a esposa dele, e o pessoal da família, e nós marcamos um período que nós iríamos fazer esse jejum. O jejum, irmãos, é um instrumento que nós temos também. Ele faz parte da intercessão, né? A oração e o jejum. O jejum é um momento que o povo de Deus, ele enfatiza a intercessão. É algo mais forte, mais profundo. E se estiver junto com mais pessoas, é algo mais poderoso ainda. Paulo fala sobre isso nas cartas, né? As nossas armas são poderosas para destruir sofismas, ou melhor, fortalezas. E ali então nós jejuamos aqueles dias, e numa quinta-feira nós terminamos, e nós oramos e fizemos uma reunião online ali, e oramos por ele, e todo mundo entregou o seu jejum, e na quinta-feira a gente olhou para ele e ele estava do mesmo jeito. Mas na sexta-feira ele abriu o olho. As nossas armas são poderosas, queridos irmãos. São instrumentos que Deus coloca nas nossas mãos. Assim como Moisés, ele teve. Como que nós vamos cumprir as nossas missões? A nossa missão às vezes se torna difícil. Nós temos a missão de ser família. Nós temos a missão de ser filho. Nós temos a missão de ser pai. Nós temos a missão de ser um trabalhador. Nós temos a missão de ajudar outras pessoas. Às vezes a gente pensa: a nossa vida já está tão difícil, eu já tenho contas para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer. E Deus fala assim: mas eu quero que você volte lá e ajude aquela pessoa. Amém, irmão? Amém. Porque assim, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. As coisas que Deus está falando para a gente fazer, a gente pode fazer com tranquilidade, porque as coisas que nós temos para resolver, é Ele que vai resolver para nós. É Ele que vai nos dar a força que nós precisamos. Por isso nós temos esses instrumentos e não podemos deixar eles guardados lá sem usar. Nós precisamos afiar a navalha. Nós pegamos, outro dia eu estava vendo um trabalhador pegando uma foice assim, passando. Aí eu falei assim: eu não sabia que amolava foice. Mas, porque eu também não tinha tanto contato assim com esse, né? Mas ele estava ali pegando a pedra e amolando. E cada dia nós precisamos fazer isso, irmãos. Pegar a pedra e amolar. As nossas coisas, a palavra, a cada dia, a oração, a cada dia, a comunhão dos santos e tantas outras coisas que o Senhor, nosso Deus, Ele coloca à nossa disposição. E Moisés, então, desceu para o Egito para realizar uma obra, porque ele tinha uma missão. Cada um de nós, um dia vai ser falado assim. E o pastor Paulo,
estava naquela igreja e o Senhor falou para ele de uma missão e ele desceu para cumpri-la. E a Marisa e o Delim tinham uma missão na casa deles de entregar coisa ali para as pessoas pobres daquela região, e eles desceram para fazer, porque o Senhor tocou no coração deles para fazer esse trabalho. E nós podemos nos perguntar, já concluindo, assim como Moisés disse para o Senhor: e quem sou eu para ir diante do faraó para fazer essa obra? Um pastor, agora eu sou pastor de ovelhas, e o povo que eu vou representar é escravo. O Egito tinha um faraó que era considerado filho de um deus. O Egito era uma potência econômica daquela época. O Egito era uma potência militar. E realmente, se Moisés pensasse que Moisés estava tendo a interpretação correta, por isso Deus tinha dito para ele: eu sou o que enviou. Quando você chegar lá, diga para o povo de Israel: eu sou o que enviou. E você vai dizer também para Faraó: o nosso Deus nos achou, eu sou o enviou até o Senhor, e é para você deixar que os escravos vão para o deserto para sacrificar esse Deus. E ele diz assim: olha, quem é você, Moisés? Quem é o seu povo e quem é o seu Deus? E em algum tempo o Faraó ia descobrir quem é o nosso Deus, porque as 10 pragas que ele enviou para o Egito exerciam juízos sobre os deuses do Egito. A primeira, o rio Nilo era considerado um deus. A primeira praga que Deus enviou transformou a água, não só a água do rio Nilo, mas também de todo o Egito. As águas do Egito se transformavam em sangue. E onde estava o Deus deles, para poder, o Deus com D minúsculo, para poder deter braço do Senhor? Nós cremos em um Deus vivo, mas nós cremos no verdadeiro Deus. É esse Deus que está dizendo para você: eu te autorizo você a cumprir a sua missão. Quem está com você? Eu estou aqui em nome de Jesus. Você está nessa igreja em nome de Jesus. Foi Deus que te chamou para essa igreja. Foi Deus que chamou essas irmãs para a capelania. Você não está aqui por coincidência. Uma missionária tinha me falado isso. Quando eu estava para vir para a igreja, ela disse: não olhe para os homens, olhe para Deus. E quando eu cheguei na igreja presbiteriana da Serra, na época, quando eu cheguei naquela igreja, em algum tempo, eu estava vivendo aquele primeiro amor. Mas quando passou aquele primeiro tempo, começaram a vir as primeiras flechas do inimigo. E eu lembrei do conselho daquela missionária. Ela dizia assim: você não está aqui nessa igreja por causa que você quer, ou porque você está pensando, ou até essa pessoa que está te criticando aí. Você não está aqui por causa dele, você está aqui por causa de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você está aqui por causa de Deus, irmão. Foi Deus que te chamou. E Jesus falou assim: eis que vocês são minhas testemunhas. Como que nós vamos cumprir essa missão, irmãos? Primeiramente, vamos usar os instrumentos de Deus. Em segundo lugar, vamos nos apropriar dessa autorização que Ele nos deu. Você está aqui em nome de Deus. Amém. E nós vamos realizar essa obra na total dependência do Senhor, porque não somos nós que temos força para fazer isso. Nós não temos. A nossa força vem do Senhor. É Ele que realiza essa obra. Amém? Amém. Vamos, nesse momento, eu gostaria, não sei se aquele vídeo, eu gostaria de passar um vídeo do trabalho que os irmãos estão fazendo, e logo após, nós vamos conferir quem está aqui, para a gente poder chamar os irmãos para receber o certificado desse trabalho, como diz o pastor, há cerca de 10 anos ele já está sendo realizado. Vamos ver se nós vamos conseguir passar.
vou aproveitar esse momento, então eu já vou ver aqui os irmãos que estão, para a gente poder separar os certificados. Ou se alguém não ficou citado aqui, quando eles preparam esse vídeo aí do trabalho que tem sido feito pela capelania, a Helena Pereira da Silva, ela não veio, né? Oi? Pode vir, os anjos. Está viajando, né? Isso. Aí nós vamos configurar aqui para você viajar. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Paulo por ter abrido as portas, né, Amém. para esse curso realizado aqui nessa igreja. Glória a Deus. Né? E agradecer a Leninha, a irmã Eliene, né, que não está aqui, mas ela enviou a irmã Angélica para fazer as vezes dela aqui, porque ela tem a igreja, que ela e o Luiz está congregando e está à frente, ela não pode estar presente. Tá? E agradecer de uma vez aqui todas as irmãs que estão presentes, que veio nesse culto, e a presença de cada um, eu quero agradecer. Amém. E a irmã, a pastora, né, Helena, não pôde estar aqui, ela está viajando. Ela fez o último curso breve aqui com a gente, né, e ela não pôde estar presente. E eu quero chamar aqui o irmão Rafael, que vai estar recebendo a carteirinha e o certificado. E a irmã Maria, que fez também o último curso. É os dois que estão presentes aqui nesse culto. Glória a Deus. E vou passar para o pastor aqui para ele. Para colocar lá novamente. Tem algum? A Marisa bate para a gente. Para colocar lá de cá. Que alegria, né, irmão? Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Então. Glória a Deus, vocês podem se assentar agora então. Nós vamos então. E agora aqui vai receber a carteirinha definitiva. Irmã Lília. Paula não pôde estar aqui, ela viajou, né? Mas ela está firme aí com nós. Glória a Deus. Ela vai receber a definitiva. Eu. E a Marisa. Ok,
Meus irmãos, eu vou explicar como é que funcionou então essa carteira definitiva. Quando a gente começou o trabalho de trazer as carteiras para o centro missionário, a primeira diretoria ela não fazia carteiras de capelão e como todas as outras capelanias já estavam fazendo, então nós resolvemos então fazer a carteira de capelão. E essa carteira inicialmente ela era trocada de uma certa forma de ano em ano. Depois a gente começou, hoje a gente está sendo um intervalo de quase 3 anos para que a carteira seja renovada. Mas as pessoas que estão na capelania há vários anos, nós temos pessoas que estão fazendo capelania há mais de 10 anos. Vocês duas têm quantos anos? Primeira turma da Leninha. Tem quanto tempo isso? Doze anos então, juntamente, né, a nossa outra irmã não pôde vir, mas mais de 10 anos que elas já estão levando essa palavra aos hospitais, e nós, então, nós vamos entregar para elas o certificado, e elas vão pegar uma carteira agora que não precisa ser renovada mais, como honra para o mérito que elas tiveram. E de todos esses anos fazendo essa obra tão maravilhosa nos hospitais, então nós vamos tanto Então, gente, como honra a esse trabalho, a essa perseverança delas de levar a palavra no hospital, todos esses anos, né? Nós cremos que nessa turma vai ter muitos outros que vão chegar acima dos 5 anos e vai ter direito a essa carteira. Mas, mais uma vez, em reconhecimento por essa perseverança delas e por esse trabalho que elas têm feito, assim que eu ler o nome, vocês, mais uma vez, dão uma salva de palmas em agradecimento ao nosso Deus. Marisa Geralda de Macedo Ornella. Maria dos Anjos Santos. Finalmente a nossa irmã Lilian Marques da Silva Ferreira. Amém, irmãos? Nós agradecemos a Deus, né? Nós gostaríamos, os irmãos podem voltar, que nós vamos bater uma última foto dela aqui, todas as 3 juntos. Os irmãos podem se assentar, depois nós vamos se reunir todos aqui, o pastor Paulo vai fazer uma última oração pela gente, mas nesse momento então nós vamos assistir a esse vídeo que fala um pouco, que mostra um pouco do trabalho que tem sido feito em todos esses hospitais. Que sufoca, evoca, canta, toca e sai, vai e anuncia mais, vai e anuncia mais. A capelania hospitalar
o Centro Missionário de Vida está completando mais um período de trabalho pelo reino de Deus. Neste ano, mais uma vez, nós podemos responder a esse chamado tão especial de Jesus. Eu estive enfermo, se você for visitar. Vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz. Há muitos que perdidos por fim caminham sem saber, vão sem ouvir da paz, sem conhecer a paz. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz, que só em Cristo há paz? Todos os irmãos que estão com o jaleco e fazem parte da capelania a vir aqui então, para esse último momento aqui na frente. Isso, também todos que já fizeram o curso podem estar vindo também.
todos que fizeram o curso aqui. Às vezes a pessoa tem horário de trabalho, ela não pode estar lá, mas você faz parte desse grupo. Você é um instrumento de Deus onde você estiver, né? E nós agradecemos ao Senhor por essas pessoas que tiveram essa oportunidade de fazer esse curso com a gente, por aqueles, vocês ficam na nossa, aquele que não está podendo ir agora, é a nossa retaguarda de oração, fiquem em oração com a gente, né? Orem com a gente em todo momento, e muitos frutos, gente, tem pessoas que é a última chance dela receber Jesus na vida. Através desses capelães aqui, teve gente que recebeu Jesus e no outro dia partiu, né? Então, o Senhor vai trazer muitos para ser um testemunho maravilhoso, mas o Senhor também vai usá-los como um instrumento vivo na última oportunidade, né? Mas esses irmãos, a gente agradece muito a Deus pela vida deles. É um momento de alegria, né? Daqueles que estão pegando a carteira definitiva, daqueles que fez o curso com a gente, que tem esse conhecimento, né? Na hora certa, se for a vontade do Senhor, ele vai vir também, mas já é usado onde ele estiver, para a glória do nosso Deus, né? E a gente agradece a Deus por todas essas vidas. Pedir ao pastor Paulo, então, que esteja orando, finalizando aqui esse momento. Pessoal que está aqui, ó, da Marisa para cá. Marisa, passa para essa turma para o outro lado. Olha, todo mundo que está aqui, passa para o outro lado. Nós vamos estar aqui para fazer uma foto bacana aqui. Isso, desce aí. Vem para cá. Isso aí. Alguém faz uma foto legal para a gente aí? Vamos ficar todos de pé, vamos orar e vamos encerrar? Louvado seja Deus. Uma palavra breve aqui. Ontem eu saí para fazer nós saímos, Mairinho estava lá também, no encontro do motoclube lá, do Águia de Cristo, e nós saímos, fomos em Sete Lagoas, tivemos uma parceria com a Igreja Batista lá, e saímos para fazer o evangelismo no sinal lá. E aí a gente traga o panfleto, dá uma palavra de Deus para a vida da pessoa, tivemos um momento de evangelismo. Teve uma pessoa, um senhor que eu fui abordar, ele não quis. Eu fui falar com ele, eu tenho uma porção do folheto, uma porção da palavra de Deus para o senhor. Não quero. Eu falei, nós estamos fazendo. Não quero. Ele foi grosso comigo. Eu falei, então tá, Deus abençoe o senhor. No hospital, irmão, normalmente a pessoa aceita. O hospital é um campo missionário, porque a pessoa está lá e está quebrado. Esse orgulho, essa soberba que esse moço me tratou lá, se ele tivesse um diagnóstico de câncer lá, ele estava mais humilde. Então o hospital é de fato um campo missionário e a gente precisa alcançar. Missões é Jerusalém, nossa Jerusalém é o hospital aqui. É aqui com a EBF, ao nosso redor aqui com as crianças, é a nossa Jerusalém. O hospital aqui é nossa Jerusalém. Seus vizinhos é nossa Jerusalém. Os grupos de crescimento é nossa Jerusalém. Amém, irmãos? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então é aqui, é lá na Missão Caiuá, é lá em Moçambique, e assim o nome de Deus vai sendo proclamado em toda a terra. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado pela vida dessas pessoas, muito obrigado pelo Ministério de Capelania Vida. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Jairo, pela vida de cada um desses irmãos e irmãs aqui, se dispuseram, fizeram curso, alguns atuantes, outros respeitando o momento, no tempo certo. Nós te pedimos que o Senhor dê a eles condições de colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida desses nossos irmãos. Senhor, agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso na tua casa, na tua presença, onde nós somos desafiados a usar os instrumentos, as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos, desenterrar os talentos, para que a nossa vida possa ser uma vida frutífera, aonde o Senhor nos chamou. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, abençoa cada vida, cada família aqui representada, cada igreja e ministério aqui representado. Nós oramos agradecidos ao Senhor. Despede-nos em paz, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e nosso Pai,
a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus hoje e eternamente. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Dá um abraço aí do seu irmão. Vai na paz do Senhor.